Este é o Egito, terra das grandes pirâmides, a terra dos faraós de ouro, a terra de Antônio e Cleópatra. Aqui, Abraão veio em busca de alimento e fortuna. José governou como primeiro-ministro. Aqui Moisés recebeu os 10 mandamentos. E aqui Jesus e a sua família encontraram refúgio. Bem-vindos a 5.000 anos de história surpreendente. Eu te convido a se juntar a mim em uma jornada através do tempo a esta terra estranha e misteriosa, onde no passado os deuses eram reis e os reis eram deuses. Visitaremos templos majestosos e admiraremos esculturas gigantescas. Exploraremos tumbas há muito seladas, cidades desertas e palácios fabulosos, além de tumbas que pesam milhões de toneladas. E ao viajarmos no tempo, talvez sejamos influenciados pelas evidências convincentes a reconhecer o poder do sobrenatural, um poder superior. O Egito é uma das terras da Bíblia. De fato, o Egito é mencionado mais de 600 vezes na Bíblia, mais do que qualquer outra nação fora de Israel. Dos 66 livros da Bíblia, o Egito é mencionado em 29 deles. O Egito desempenha, obviamente, um papel importante na Bíblia. A maioria das referências bíblicas ao Egito gira em torno da vida de 4 homens proeminentes. Abraão foi para o Egito durante um período de fome em Canaã e partiu com grandes riquezas. José foi vendido como escravo para o Egito e ascendeu à posição de primeiro-ministro. Mais tarde, Jaco, o seu pai, juntamente com seus irmãos, mudou-se para o Egito e estabeleceu-se no delta do Nilo. Moisés nasceu no Egito e foi criado como um príncipe real no palácio do faraó. Teve de fugir do país, mas mais tarde regressou para conduzir o seu povo para fora do Egito, para a terra prometida. Jesus Cristo foi levado para o Egito por Maria e José para escapar a Herodes, que estava a tentar matá-lo. Ora, quando Abraão chegou ao Egito, as pirâmides já tinham mais de 600 anos. Elas eram cobertas com terra calcária branca brilhante e possivelmente com uma enorme tampa dourada no topo. O calcário e o ouro se foram, mas o mistério e a majestade das pirâmides continuam a nos surpreender e a nos maravilhar. Construídas há 4.500 anos, essas pirâmides ainda são as maiores estruturas feitas pelo homem no mundo. Hoje, as grandes pirâmides de Gizé são um memorial da gloriosa civilização dos faraós, 45 séculos atrás. São as estruturas mais famosas, mais visitadas e mais fotografadas do mundo. As pirâmides de Gizé são consideradas a maior das 7 maravilhas do mundo antigo e são as únicas que ainda estão de pé. Erguendo-se misteriosa e majestosamente sobre a areia do deserto, as pirâmides de Gizé continuam a nos surpreender e confundir. Agora, a maior das 3 pirâmides de Gizé é a pirâmide de Quéops, geralmente chamada de Grande Pirâmide. Pesa mais de 5 milhões de toneladas e cobre o equivalente a 10 campos de futebol. É difícil entender o quanto ele é enorme. Em sua área básica de 5 hectares ou 13 acres, há espaço suficiente para conter a mesquita de Hagia Sophia, na Turquia, o Taj Mahal da Índia e o Coliseu Romano da Itália. Mas isso não é tudo. Você também poderia incluir a Catedral de Notre-Dame de Paris, a Abadia de Westminster de Londres e, para completar, a Sydney Opera House. A Grande Pirâmide contém mais de 2,5 milhões de blocos de calcário, cada um com um peso médio de 2,5 toneladas e medindo cerca de 1 metro em cada direção. Mas ainda mais espantoso do que o tamanho da Grande Pirâmide é a exatidão da sua construção.
Estas pedras maciças são cortadas e encaixadas com tanta exatidão que não é possível inserir uma folha de papel nas juntas entre elas. Ele incorpora habilidades arquitetônicas incríveis e é uma maravilha da engenharia de precisão. Hoje, dificilmente conseguiríamos igualar essas habilidades. Agora, por que todo esse esforço para construir essas grandes pirâmides? Bem, vamos entrar e ver se conseguimos descobrir. A entrada fica no lado norte da pirâmide. Esta passagem foi cortada por ladrões de túmulos e conduz ao centro da grande pirâmide. Descemos por este corredor durante cerca de 30 metros e depois subimos mais 40 metros, o que nos leva à grande galeria. Esta é uma visão impressionante e uma obra-prima da arquitetura. Esta grande câmara tem cerca de 50 metros de comprimento e 10 metros de altura. Além da grande galeria, uma passagem estreita leva à câmara funerária. Aqui encontramos o enorme sarcófago de granito vazio do rei. Os antigos egípcios consideravam o seu faraó como um deus vivo e esforçavam-se ao máximo para garantir que o seu corpo fosse preservado após a sua morte e que fosse enterrado num túmulo que durasse para a eternidade. E é por isso que eles construíram as pirâmides. O enorme tamanho e a precisão geométrica dessas pirâmides suscitaram inúmeras especulações e teorias sobre seu design e origem. De alguma forma, há 46 séculos, mais de 6 milhões de blocos de calcário foram empilhados até 40 andares de altura para construir os 3 túmulos reais dos faraós. Por incrível que pareça, toda a construção foi concluída em menos de 70 anos. Sem a tecnologia moderna, os trabalhadores levantaram blocos que pesavam em média 2,5 toneladas, sendo que os maiores blocos pesavam 15 toneladas cada um, e os colocaram no lugar a uma taxa de 1 a cada 2 minutos. Como eles realizaram essa tarefa monumental? Como eles ergueram essas pedras enormes, pesando até 15 toneladas, a 40 andares de altura? E como eles aperfeiçoaram o design da pirâmide? Bem, estes são os segredos dos faraós. Segredos que permaneceram escondidos durante milhares de anos. Mas agora, os arqueólogos estão descobrindo evidências que estão lançando luz sobre esses segredos antigos. Muitos arqueólogos acreditam agora que novas evidências mostram que os antigos egípcios usavam rampas que subiam em espiral pelas laterais da pirâmide inacabada para mover os blocos de pedra até o topo. Descobertas recentes parecem corroborar esta ideia. Durante séculos, um mito popular dizia que a pedra para as pirâmides vinha de uma pedreira longínqua. Mas agora, descobriu-se que a fonte dessa pedra é uma pedreira a apenas 300 metros da base da Grande Pirâmide. Gerações não viram esta pedreira porque estava cheia de detritos estranhos. Agora parece que esse estranho entulho é tudo o que restou das rampas de construção da pirâmide. Quando os trabalhadores concluíram a pirâmide, eles destruíram as rampas e jogaram os restos na pedreira. Assim, lenta mas seguramente, os segredos dos faraós estão sendo desvendados. Enquanto os arqueólogos juntam as pistas que explicam a construção das pirâmides. Por exemplo, agora o desenvolvimento do design dessas incríveis tumbas de pirâmide pode ser rastreado, e é fascinante acompanhar os estágios de progressão. Os primeiros faraós foram enterrados em túmulos planos chamados mastabas. As primeiras mastabas eram construídas com tijolos de barro, mas mais tarde foram construídas com pedra. Abaixo do solo, estes túmulos mastaba eram construídos como casas com compartimentos separados para as posses. A mastaba é a forma básica a partir da qual se desenvolveram todas as pirâmides do Egito. Um gênio chamado Imhotep deu o primeiro passo decisivo na construção de pirâmides. Ele foi o primeiro ministro do faraó Zoser e era um arquiteto brilhante. Ao construir a tumba mastaba de seu mestre, ele usou pedra em vez de tijolos de barro. Depois,
colocou 5 níveis de degraus no topo desta mastaba para criar o primeiro arranha-céus do mundo, a magnífica pirâmide de degraus de Saqqara. E assim nasceu a primeira pirâmide. A firme crença dos egípcios numa vida após a morte foi a força motriz fundamental que levou ao empilhamento de pedra a uma escala tão monumental. Ela incorpora 6 degraus gigantes de pedra pelos quais o rei poderia ascender aos céus após a morte. A pirâmide de degraus é o monumento de pedra mais antigo do mundo e deu início à era da construção de pirâmides. É o protótipo de todas as pirâmides posteriores. A próxima etapa no desenvolvimento da construção de pirâmides ocorreu em Maidum, cerca de 60 quilômetros ao sul da pirâmide de degraus. Aqui em Maidum, os construtores tentaram fazer a primeira pirâmide verdadeira. Uma tumba de 8 degraus foi erguida e, em seguida, eles preencheram os degraus para convertê-la em uma pirâmide com lados lisos. No entanto, a tentativa terminou em um grande desastre. Caiu com estrondo numa enorme avalanche de pedras. Devido às fraquezas estruturais causadas pelas graves falhas de concessão do arquiteto demasiado ambicioso, desabou quando o prédio estava quase pronto, em uma grande catástrofe instantânea. Atualmente, a pirâmide de Maidum está rodeada por um monte de 250 mil toneladas de calcário formado pelos escombros da sua própria destruição. Ora, o desmoronamento da pirâmide de Maidum serviu de aviso para a construção de uma outra pirâmide que o faraó Senefero tinha em curso, a pirâmide dobrada de Dashur. Para evitar que o desastre em Maidum se repetisse, essa pirâmide recebeu um formato estranho. A partir da sua base, inclina-se para cima num ângulo de 54 graus, semelhante ao de Maidum. Depois, muda subitamente para uma inclinação de 43 graus, dando-lhe um aspecto curvado. Aparentemente, o primeiro ângulo de inclinação era demasiado acentuado. O arquiteto de Senefero temia que a pirâmide se desmoronasse como a de Maidum, a menos que o ângulo fosse alterado. Assim, ele imediatamente mudou o ângulo da construção e projetou a metade superior da pirâmide em um ângulo raso para evitar que o peso da pirâmide a fizesse entortar e desmoronar. O faraó Seneferu era um rei muito grande para aceitar ser enterrado em uma pirâmide curvada. Ele a considerava defeituosa e insegura e, por isso, ordenou a construção de outra pirâmide nas proximidades, chamada Pirâmide Vermelha. Como pode ser visto, o arquiteto ainda estava jogando seguro e construiu a pirâmide em um ângulo muito raso de 43 graus. A Pirâmide Vermelha de Seneferu, em Dashur, foi a primeira pirâmide verdadeira, e o caminho estava agora livre para o seu filho e sucessor, o faraó Quéops, construir a grande pirâmide de Gizé, a maior estrutura jamais construída. Portanto, agora sabemos que os antigos egípcios desenvolveram as técnicas de projeto e construção por meio de dolorosas tentativas e erros. As pistas estão sendo reunidas por arqueólogos que estão lentamente desvendando os segredos dos faraós. Até o momento, essas pistas indicam que as pirâmides foram construídas por milhares de trabalhadores e artesãos qualificados durante o período de inatividade, os 3 ou 4 meses do final do verão, quando a inundação anual do Nilo tornava a agricultura impossível. O calcário era trazido de Tura, a cerca de 10 quilômetros de distância, e o granito de pedreiras próximas. Os pedreiros usavam marretas de dolerite ultra dura para abrir ranhuras na rocha, nas quais inseriam cunhas de madeira. A madeira embebida em água dilatava-se até que o bloco de rocha se separava. Os pedreiros usavam então serras e cinzéis de cobre para moldar cada pedaço de rocha extraída numa pirâmide de blocos de construção. Elas eram colocadas em trenós de madeira e transportadas por grupos de trabalhadores sobre rolos de toras até o local da construção. Aí, eram dados os últimos retoques e os blocos estavam prontos para serem transportados pelas rampas e manobrados para a sua posição final. As rampas acabavam chegando até o topo da pirâmide. Uma vez colocada a cobertura de arenito ou de ouro da estrutura, os pedreiros voltavam a descer,
terminando a pirâmide com o seu revestimento de calcário e desmontando as rampas à medida que avançavam. Os antigos egípcios eram artesãos habilidosos e engenheiros brilhantes. Essas pirâmides são feitos surpreendentes de engenharia, mas ainda mais surpreendentes são uma série de previsões arrepiantes feitas sobre o Egito antigo, seus faraós, sua economia e sua capital. Previsões que foram cumpridas com uma precisão impressionante. Vamos investigar algumas delas em conjunto. Escondido nos penhascos por detrás do templo mortuário de Hatshepsut, encontra-se o lendário Vale dos Reis. 49 faraós foram sepultados em câmaras secretas, escondidas neste vale árido e desolado. Uma lembrança de que o Egito tinha a mais longa linhagem de reis de todas as nações do mundo. Durante mais de 2000 anos, os príncipes egípcios reinaram supremos e foram enterrados aqui, no Vale dos Reis. E enquanto o Egito era uma grande potência e esses reis estavam sentados no trono, um pequeno profeta bíblico chamado Ezequiel fez uma previsão surpreendente. Aqui está ela em Ezequiel, capítulo 30 e versículo 13. Já não haverá príncipes da terra do Egito. E sabe, embora possa parecer incrível demais para acreditar, é simplesmente um fato frio da história que, desde 350 a.C. até hoje, a terra dos faraós nunca teve um príncipe egípcio. Nunca houve um rei egípcio sentado no trono do Egito. Houve persas, gregos, romanos, turcos, franceses e britânicos, mas nunca um príncipe egípcio. Em minhas viagens, visitei muitos lugares interessantes e investiguei muitas coisas estranhas e maravilhosas. E investiguei algumas das previsões da Bíblia sobre o Egito Antigo e descobri que não apenas a Bíblia é historicamente precisa, mas surpreendentemente suas previsões sobre o futuro se tornam realidade. Elas foram cumpridas em todos os detalhes. Aqui está outra dessas incríveis profecias bíblicas. Quando esses poderosos faraós governavam o mundo, grande parte da riqueza do Egito vinha da exportação de papel para o mundo. Os egípcios foram os primeiros povos do mundo a fabricar papel e o faziam a partir da planta papiro. Estes juncos cresciam em abundância ao longo das margens do rio Nilo. Havia milhões delas. Os antigos egípcios colhiam as canas de papiro e desenvolveram um processo simples de as transformar em papel. Após a colheita da planta, eles retiraram as fibras externas e cortaram o caule em tiras finas. Em seguida, colocaram as tiras lado a lado e uma segunda camada por cima em um padrão de grade sobreposto. As tiras eram então colocadas entre camadas de tecido e batidas, com um martelo de madeira, antes de serem colocadas sob uma laje pesada para secar. Esse papel trouxe grande riqueza para os egípcios. Era barato e fácil de fabricar, e eles tinham uma fonte abundante e aparentemente interminável de juncos de papiro. Mas hoje, os juncos de papiro desapareceram. É incrível, mas as margens do Nilo estão limpas, totalmente livres do junco do papiro. Por que é que o junco de papiro desapareceu? Bem, milhares de anos atrás, quando o Egito estava no auge de seu poder e quando os juncos de papiro cresciam prolificamente ao longo do Nilo, eis o que o profeta bíblico Isaías previu no capítulo 19 de Isaías, versículo 7. Os juncos de papiro à beira do rio murcharão, serão levados embora e não existirão mais. E foi exatamente isso que aconteceu. De uma ponta à outra do Egito, o Nilo está completamente livre de canas de papiro. Há muitas previsões como esta na Bíblia. Fico espantado com a exatidão com que todas elas se cumpriram. É estranho. As maravilhas do Antigo Egito estão por toda parte nesta terra, assim como a evidência da profecia bíblica. Considere, por exemplo, a grande cidade da antiga Mênfis.
Durante o tempo em que os faraós governaram o mundo e as grandes pirâmides foram construídas, Mênfis era a capital religiosa e política do Egito. Era uma das cidades mais famosas e espetaculares do mundo antigo, repleta de templos e palácios de pedra reluzente. Esta fabulosa cidade foi a capital do império durante milhares de anos. No entanto, atualmente, toda a grandeza de Mênfis desapareceu. As estátuas e os ídolos foram esmagados e quebrados ou desapareceram. Todos eles desapareceram ou foram quebrados. É um lugar árido e desolado. O que aconteceu com essa cidade que já foi tão grande? Bem, eu vou ler para vocês outra profecia bíblica notável. Na época em que Mênfis era uma grande cidade e parecia quase indestrutível, o profeta bíblico Ezequiel fez uma previsão surpreendente sobre ela. Você pode lê-la em Ezequiel capítulo 30 e versículo 13. Eis o que diz o soberano Senhor: destruirei os ídolos e acabarei com as imagens de Mênfis. Esta profecia bíblica cumpriu-se em todos os pormenores. A desolação de Mênfis é única. Outras grandes cidades egípcias foram destruídas, mas suas estátuas e ídolos ainda estão lá. Você encontra isso em Karnak. As estátuas ainda estão de pé em toda a sua glória. O mesmo acontece em Luxor. Os ídolos estão lá em plena luz do dia. Em Abu Simbel é a mesma coisa. A cidade desapareceu, mas as grandes estátuas foram descobertas e reerguidas. Mas não é assim em Mênfis. Tudo o que resta são alguns ídolos quebrados. Tal como a Bíblia previu, as imagens e os ídolos de Mênfis foram destruídos. Agora, gostaria de lhe mostrar mais uma profecia bíblica sobre o Egito. Esta é possivelmente a mais surpreendente de todas, porque abrange a maior parte da história deste país. Quando o Egito estava no auge do seu poder e dominava as nações, eis o que a Bíblia predisse em Ezequiel capítulo 29 e versículo 15. O Egito nunca mais se exaltará acima das outras nações, nunca mais dominará as nações. Essa foi uma previsão e tanto. Lembrem-se que nessa altura, o Egito tinha sido uma grande potência mundial durante séculos. Era uma verdadeira superpotência. De fato, ela se exaltou acima de outras nações. De fato, governou sobre muitos. Os grandes faraós, imortalizados na pedra, faziam parte de um império que ninguém veria esmorecer ou diminuir de poder. Mas acredite ou não, tal como a Bíblia previu, várias décadas depois de esta profecia ter sido feita, o Egito estava sob domínio estrangeiro. Primeiro, o Império Persa dominou os egípcios. Depois foram engolidos pelos impérios grego e romano. Os turcos otomanos ocupariam o lugar de poder que os faraós tinham ocupado durante tanto tempo. Muito mais tarde, os países europeus exerceriam o seu poder nesta terra. Sim, o Egito nunca mais dominaria outras nações, tal como a Bíblia previu. É incrível como estas espantosas profecias bíblicas se cumpriram. Elas são tão diversas e cobrem uma lista tão variada de assuntos, e no entanto cumprem-se em cada pormenor. Elas estão sempre certas. Basta considerar estas previsões espantosas. A longa linhagem de príncipes egípcios vai simplesmente parar. A cana de papiro vai desaparecer inexplicavelmente. Os ídolos de Mênfis serão esmagados em pedaços. E o Egito não mais dominará as nações. Cada profecia, cada previsão foi cumprida com precisão. A Bíblia estava certa em cada ocasião. À medida que viajamos pela maravilhosa terra do Egito, exploramos seus magníficos monumentos e investigamos sua longa história, descobrimos que a Bíblia não só é historicamente precisa e confiável, como também suas profecias e previsões são notavelmente cumpridas. Sim, uma viagem pelo Egito demonstra que podemos confiar na Bíblia.
Ela é precisa, confiável e suas profecias se cumprem. De fato, a Bíblia tem uma capacidade extraordinária de prever o futuro. As profecias da Bíblia provaram ser 100% exatas ao longo de milhares de anos. Isso é evidência de um poder superior, evidência do divino. Às vezes o futuro pode parecer incerto para nós, mas eu lhe garanto que há uma coisa que torna o futuro muito certo, muito claro e muito cheio de esperança: a palavra de Deus, a Bíblia. Se quiser saber mais sobre a Bíblia e as suas espantosas profecias sobre o futuro e a esperança e felicidade que ela traz, então gostaria de recomendar o presente gratuito que temos hoje para todos os espectadores da nossa viagem incrível. Quer aprender mais sobre como unir a família? Entender como ter mais alegria ou como o mundo vai acabar? Então, eu te apresento a Esperança, uma assistente bíblica virtual feita para te acompanhar nos estudos bíblicos. Fácil como apertar um botão. Agora você pode fazer mais de 10 estudos bíblicos totalmente de graça. E o melhor, tudo pelo WhatsApp, sem sair de casa. Basta enviar pelo WhatsApp a mensagem Estudo Bíblico para o número 12 98200 0062 ou entrar no site www.novotempo.com/estudo bíblico e seguir as instruções. Fácil, não é? Então venha aprender de graça com a Esperança pelo WhatsApp. No fim de cada curso, você ainda ganha um certificado. E aí, vamos aprender juntos sobre a Bíblia? Levar esperança nunca foi tão fácil. Se você gostou da viagem de hoje ao Egito e de nossas reflexões sobre as incríveis profecias da Bíblia e a esperança que elas trazem, não deixe de se juntar a nós novamente na próxima semana, quando compartilharemos juntos mais uma das jornadas da vida. Até lá, vamos pedir ao Deus da Bíblia, que conhece e controla o futuro, que guie e dirija nossas vidas. Oremos. Querido Pai Celestial, obrigado por sua palavra, a Bíblia. Temos visto evidências de que ela é confiável e digna de confiança. Vimos que suas incríveis previsões são cumpridas com precisão. A Bíblia contém uma mensagem especial para cada um de nós. Uma mensagem que pode mudar nossa vida e nos dar esperança para o futuro. Por favor, incentive-nos a ler a Bíblia e a descobrir seu plano para nossas vidas e para nosso planeta. E por favor, guie nossas vidas. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.